mas os 8 filhos não veio com deficiência, só ela. Pois é, isso a gente leva em consideração outros critérios. Entendi. Mas é principalmente a idade da mãe. Enquanto mais velha, mais chance. Maior a chance. E, por exemplo, ela tem a síndrome de Down. Eu sou casada com o sobrinho dela. Eu tenho chance de ter filho com síndrome de Down nesse caso ou não? Por questões genéticas, não. Você tem chance igual eu tenho chance. Todo mundo tem chance. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É um sorteio genético. Não seria aquela coisa hereditária, né, que eles falam? Não. Né, não. Ah, Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ela é uma doença genética, né? Mas ela não é hereditária. Meu celular tá em inglês. Tudo parece em inglês. Deixa eu ver se eu... Peraí. A gente não estuda isso porque esquece algumas coisas. Pois é, os pais da pessoa com síndrome de Down são geralmente normais em termos genéticos, né? Isso é uma das coisas. A probabilidade aumenta com a idade. Desde menos 0,1% em mulheres que são mães aos 20 anos, 3% em que sejam mães aos 45 anos. Não se conhece fator comportamental ou ambiental que influencie essa probabilidade, entendeu? Infelizmente, é um sorteio genético, assim. entendi. Porque igual aquela moça que eu te falei, né, que o filho dela faleceu. Ela deve ter quase uns 30 ou 30 e poucos anos. Qual moça que você tinha me Aqui contado? eu comentei com você que o filho dela faleceu, que ela quer ter outro filho com síndrome de Down. Ah, doida. Ela não tem, não é mais de 40 não, sabe? Ela deve ter uns 30 e poucos, se tiver 30. A gente não sabe se está associada com a idade, mas pessoas mais velhas têm maior chance de ter, entendeu? Mas é um sorteio genético mesmo. Eu tava até com vontade de tentar entrar em contato com ela, sabe? Para falar sobre isso, mas eu falei, não vou mexer não, porque a gente não sabe como que tá o psicológico da pessoa, depois ativa alguma coisa. Né? Bom, não tá. Aí eu falei, não, melhor não. Vou nessa que tá postando, né? Como se diz, tá Tá mostrando mais que resiliente, né? é. Mas eu queria fazer com ela, essa conhecida minha, eu acho que seria interessante, mas aí eu falei, não, melhor não. Dependendo de uma pergunta que a gente faz, entende de outra forma, não sei. E pode ser gatilho mesmo, igual você falou mesmo. Não, menina, eu tô num sono hoje. E cansada. Bem No, cansada. cadê o povo? Mas pediram 15 minutos. Aí semana que vem você vai dar a prova? Pois eu falei com as meninas que eu ia até fazer uma prova oral para facilitar, mas eu não vou poder. Porque eu tenho que ter o documento. Aí vai postar nas datas que eles divulgaram? Como que é? No último, vai ficar postado no pós-aula. Ah, tá. Então as provas tudo vai ser semana que vem. Isso. Ah, tá, entendi. E você não tá sabendo, não? Os professores têm que postar, vocês têm 24 horas para vocês fazerem a prova. No Igual caso, a que teve a primeira vez, né? isso, só que no caso da nossa não vai poder ser 24 horas, não, porque eu tenho que postar a nota no dia 20 sem falta. Então, a nossa vou postar um dia antes, devo postar. Na verdade, eu vou tentar fazer isso o mais rápido que eu puder, já posto lá e vocês têm até 23 horas para me entregar, entendeu? Porque eu tenho que postar a nota dia 20 no máximo. Entendi. Será que vai voltar, Virgínia, o próximo semestre? O que você acha? Não. Eu tô achando que tá.
Eita. Ah, esse povo é muito chato de nota. Então, ó, eu não sei se você viu, se até o Calil voltou atrás agora, né? Em termos de... Calil, prefeito de Belo Horizonte, né? Ele estava super firme, não autorizando a abertura do comércio e tudo, mas agora ele já está autorizando, né? Então, eu tô percebendo que não vai demorar, as coisas vão Voltar, né? vai tudo abrir. Assim, existe uma pressão muito grande e esse lobby das universidades vai. Porque Acho que o diz que negócio Betim fechou tudo de novo, né? é mesmo? Eu Tô fiquei sabendo que não. sabendo. Eu fiquei sabendo que Betim abriu o shopping, abriu tudo, agora voltou a fechar tudo de novo. Mas pro Dia dos Namorados abriu ou não? Aí eu não sei te falar, viu? Aqui eu moro em Mateus Leme, né? Então é muito pequeno. Aí, tipo assim, já tá com 17 casos confirmados. Aí o povo Eita. aqui tá morrendo de medo. Teve um óbito, mas ele está falando assim que nem foi confirmado direito, que enterrou o homem às pressas e falou que era coronavírus e pronto, acabou. Que a família tava até entrando na justiça. Mas agora já enterrou até desenterrar. Só Mas pra ele morreu de quê? De colocar. síndrome aguda respiratória? Porque o pessoal não tá fazendo teste, entendeu? Nem Aham. de vivo, quem dirá de morto. Então, É. aí tem como, né, desenterrar a pessoa, mas até a justiça liberar, desenterrar só para ir num óbito, só para pôr uma certidão de óbito, não, acho que nem compensa. Não, mas ele não põe. Coronavírus, não. Não põe, não, põe causa indeterminada. O que o povo tá preocupado? Cada um. Aí não, teve uma família aqui que estava com um caso confirmado na família, disse que o povo estava ameaçando, se saísse na rua ia matar todo mundo. Que O isso? povo aqui também é neurótico, viu? Nossa, Ave Deus. Maria. Mas lotando os bancos e lotando as lojas. Hoje mesmo, pro Dia dos Namorados, as lojas lotadas. Ave Maria. Não adianta, não, hein? Ave. E você trabalha com o quê? Trabalho numa clínica médica, E tá funcionando normal, né? tá? Aí alguns profissionais não estão atendendo, os que são mais velhos, alguns estão que pode atender online, está atendendo online, Uhum. mas no resto está funcionando. Aí só está dando mais espaçamento de agenda para não aglomerar muita gente, né? Uhum. Mas assim, Ixi. tá muito fraco o movimento por conta de ter muita empresa mandando embora, né? Aí é muito convênio, então perde muito convênio. Tá bem complicado, não? Hum. Eita, a situação tá difícil, né? Tá. É só você que trabalha lá ou tem mais gente? Não, é eu mais duas meninas que trabalham lá na Uhum. clínica. Eu trabalho, a gente fica na recepção, né? Lá. Aí Entendi. esses dias diz que já foi uns 5 casos lá. Ave Maria. E você fica protegida? Você tá com. Fico lá, tem álcool, eu uso máscara, chego em casa, já arranco a roupa, deixo lá fora. Tô cuidando, porque, nossa Deus. Aquela pasta de plástico, assim, de acrílico, Até não? que lá a gente não tá usando ela, não, sabe? Só a máscara mesmo. Por enquanto, não, eles não exigem isso, não. Vamos ver, porque agora eles colocaram os fiscais aqui na rua, tá multando o povo, tem que ver. Multando o povo pra quê? Pra usar Se tiver máscara? sem máscara aí, se tiver sem máscara, aí tá multando. Acho que é R$ 60, tem que pagar. Ai, gente, você acha que o povo paga? Paga nada. É, aí nos comércios tá entrando, exigindo que tem placa, né? Explicando Aham, que não pode aham. aglomerar e tal. Tá uma Claro. história Não. aqui, nossa Deus. Ai, Jesus. O povo é uma comédia, né? Eles fizeram no hospital daqui, eles fizeram o hospital de campanha. Aí diz que agora só tem mais 2 leitos. Ai, meu Deus, tá ocupado? Mas quantos pleitos tinham? Não sei, não. E ainda o hospital daqui tem que atender, acho que 3 ou 4 cidades. Nossa, Deus. Mas é grande o Aqui hospital daí? não é nada. Médio. Uma bagunça isso aqui, não.
Só Deus. Nossa, Deus, o que é isso? O hospital não atende nem vocês, vai ter que atender todo mundo. É. Aí vai atender acho que Andressa, 3 anos. André, você tem notícia da Carla? O que sucede? Eu vi ela comentou, acho que 7h30, mais cedo, que ela ia entrar. Entendi. Não sei se por quê, mas acho que talvez ela estava achando que era 7h30, né? Não sei. Achou que é mais, não sei. Entendi não. Ela comentou no grupo. Ela falou mesmo, até às 7h30. É. Eu estava conversando com meu irmão foi para Holanda hoje, gente, estava em Portugal, aí foi para Holanda. Agora as coisas estão começando a melhorar por lá. Estão reabrindo? Então. Tá tendo até futebol na Alemanha. Como é que é? Tá tendo até futebol na Alemanha. É. Eles já começaram já. Ele estava na Holanda, foi para Portugal, e aí não teve como voltar, né, por causa da questão da pandemia, e ficou lá no Portugal esperando. Agora conseguiu voltar, já abriram já os aeroportos, está tudo meio que normal, assim. Com máscara, né, cheio de coisa, né? Cheio de limitações, mas é isso mesmo, vamos ter que passar a conviver, né, nos adaptar nessa nova realidade. Não, que difícil, né? Bom, e o Brasil, esse caos, né? Nossa, não, disse que o Bolsonaro agora fez uma live que mandou o povo entrar nos hospitais, né? Para poder... Para conferir se é verdade, né? E o povo tá fazendo isso mesmo, né? Tá um absurdo. Surreal. O povo é fanático, é doente, não tem condição, não tem condição. Aqui, eu estava fazendo traçando o perfil dos meus amigos bolsonaristas, assim, e dentro que eu conheço da vida deles, né, da história de cada um, é muito parecido. Você pensa para você ver, dá uma olhada aí nos seus colegas, aí, seus amigos, familiares que são bolsonaristas, na história de cada um, assim. Sabe, assim, são pessoas que são muito resistentes, sabe, assim, a qualquer tipo de mudança. Eu, pelo menos, assim, pelo grupo que eu comecei a pensar, tem uns 5 aqui que eu comecei a falar, gente, a história é bem parecida, assim, o comportamento parecido. Vocês já pensaram nessas coisas? Eu fico viajando nessas coisas. Avaliá-los, eu ainda não, mas eu acho que é uma boa reflexão. Gente, não, tem duas que são duas mulheres, assim. É impressionante. Eu acho assim, eu estava com tempo, né? Eu fiz questão de ir lá no Facebook de cada um. São amigas, assim, uma já é a mais recente, mas a outra é amiga de 20 anos atrás, assim, muito tempo de amizade. E eu fiz questão de ir no Facebook para poder... Gente, até as postagens são parecidas, assim. Eu tô falando das postagens antigas, não tô falando de agora, não. Eu fui lá no... tem o mesmo perfil. Mas eu acho que tem uma questão também, assim, de pouca educação, né, assim, de pouca crítica, né, de um... Não sei. Eu acho que tem uma questão cognitiva, você não acha, não? Não, olha, essas duas, assim, coincidentemente, passaram por problemas, assim, em relacionamento, são extremamente moralistas e machistas, mesmo com todas as coisas que já aconteceram na vida delas, elas não conseguem, sabe, assim, se colocar como vítimas. Elas estão sempre resistindo, colocando como se fosse elas. É orgulho, sabe, assim, uma coisa de orgulho. É um traço muito forte. E todas acham que existe meritocracia, acreditam na meritocracia. É o perfil do bolsonarismo. Nossa, eu fiquei chocada com as duas falando, sabe? Muito falando negócio de racismo lá, que negro não tinha esse negócio de cota. Fiquei chocada. Falei, gente, é muito igual. É muito igual. Mas é capaz de refletir, né? Incapaz. Incapaz. Assim. Os homens, eu acho assim, que homem essa coisa segue mais a questão da segurança, da coisa da violência, que tem que ter arma e tudo, mas as mulheres me choca mais, sabe? É triste.
Bom, Tainá, querida, vamos lá? Gente, eu tô querendo ser mais objetivas hoje, porque eu tô assim. Ah, Andresa, eu tinha falado dessa questão da prova oral, eu não vou poder dar, Uhum, porque eu preciso do documento, uhum. entende? Mas Não, tranquilo. vai ser questões mais tranquilas também, vão ser 4 questões abertas, e aí vai ser Uhum. mais reflexiva. Andresa, por favor, não perca essa prova. Não, Ou não jamais. esqueça essa prova. E eu estava Não. explicando para a Tainá, todas as provas são 24 horas. A nossa, eu vou postar antes. Por Uhum. quê? Porque dia 20 eu tenho que postar as notas. Então, para me dar tempo de eu ler né, Uhum. a reflexão de vocês, com cuidado, tudo, eu vou postar antes para eu encerrar ela na 23h59. Senão, se eu, 24 horas eu não consigo postar a nota dia 20, eu preciso postar tudo dia 20, inclusive as de vocês, Ok, tá bom. tá? Então, por favor, Não, não mas é porque aquele período passado estava, né, puxado para mim. tá mais Muito tranquilo? infecção de urina, fui parar no hospital. Foi tão... Isso, né? Graças a Deus, ficou bem melhor. Nossa, muito melhor. Graças a Deus. Bom, Nossa, Tainá trouxe para a gente umas reflexões que ela vai falar sobre a revelação diagnóstica para a família e trouxe algumas experiências também, tá? Como vocês apresentaram o primeiro trabalho e a gente pontuou ela, e agora ela apresenta esse trabalho e pontua vocês. Beleza? é só sobre uma coisinha, até passei para a Tainá. Eu participei de um matriciamento aqui de Sarzedo, da Rede Saúde, essa semana. E Uhum. apareceu um caso de uma criança autista. Depois eu vou te mandar, sabe? Assim, não é para publicar nada, não, mas né, eu mandei para vocês porque assim é muito, muito interessante a resistência da família. No E diagnóstico? assim, na verdade, tem lá alguns elementos que vai dar a entender isso, mas não está tão claro sobre a resistência da família. Mas é uma criança de 8 anos que assim chegou muito tarde, sabe, para a rede, muito 8 tarde, anos? com 8 anos. Que isso? É. Então, assim, eles estão tendo muitas dificuldades porque a mãe não aceita, gente. E ela fala o quê? A mãe quer proteger o filho, fala que, enfim, E ele ela não fala que participa da escola, não não quer dar participa. remédio. Ele participa. Assim, ele está indo, o pai teve lá, conversou lá com a psicóloga e com o médico, mas o pai não está presente sempre porque trabalha, a mãe fica o tempo inteiro quando o menino dorme no quarto. Enfim, é uma situação bem, bem estranha. Que isso? Mas E a Alô? mãe não é adoecida também, não? Ou... É, Provável. o que está assim, o que se tá, mas assim, primeiro ela chegou com a criança, né? Então, eles estão tentando acessar e tentar trazer para ela, assim, fazer com que ela entenda, né, a realidade, mas é um processo, viu? É. Ela tá muito resistente. Ela não quer dar o remédio. O médico deu o remédio para o menino na frente dela, porque Hum. ele passou o medicamento e ela não deu. Uhum. Aí o médico disse, eu posso dar, na outra consulta, eu posso dar o remédio para ele, para você ver? Aí passou o remédio, porque ele é TDAH e autista. Uhum. E ele tem algumas habilidades bem interessantes, assim, depois vou te mostrar o caso, vou publicar aí no grupo para você dar uma olhada. E assim, foi Uhum. interessante que foi durante a semana, né, que a gente passou, você passou a semana passada a gente falou sobre isso, né? Então, durante a semana Uhum. chegou. E eu fiquei assim bem, bem atenta ao que a psicóloga estava falando por isso, porque a gente já sabe que é bem típico, né, de acontecer essa resistência, De mas não aceitar. de não Nossa, mas aderir. 8 Mas assim, eles estão anos, né? empenhando, a rede está empenhando para e também assim, se ela não aderir ao tratamento, é negligência, né? Então o conselho tutelar entra, então tem uma série de coisas que podem vir a acontecer se ela Mas a não rede dá assistência nesse aspecto? O que que a rede faz lá em Sarzedo? a criança está no CEAPS, né, que é o CAPS infantil, Uhum. e, e também tem o atendimento no posto. Então, Uhum. a criança, acho que ela pega também algum medicamento no posto, não entendi direito. Mas tem os encontros de pais, só que ela não Entendi. vai. Quando vai, assim, ela não, sabe assim, ela quer proteger o filho e ela acha que
Já tá dando remédio, tá? Ela já começou a dar, mas não é uma coisa fácil. É mais difícil. E o menino vai para a escola e como é que é? Olha, ele parece que vai para a escola, mas ele fica no corredor. Desse nível. Difícil, né? Parece que ele ficou no corredor, teve uns problemas lá na escola, enfim. Ele fala alguma coisa ou outra, mas também não comunica muito bem. E você vê, assim, as limitações todas que a gente já sabe, né, do autismo, mas as limitações da família, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas, assim, o que estão tentando empenhar agora é com a mãe. Porque a criança já tem um psicólogo que está fazendo acompanhamento, pelo menos ela leva. E aí Agora a mãe que precisa aceitar, né? Todo esse processo, assim. E esse aí é uma parte bem difícil, é um desafio, né? Porque o que significa isso? É um único filho, e esse único filho aí no imaginário, né? Defeituoso. Como que é ter um filho assim, né? diz que ela chegou em cada casa da rua que tinha criança e falou com cada família, né? Cada mãe, cada pai do lar lá, para poder chamar o filho dela para brincar. Que dó. Mas ela tem que ficar do lado. E ela, tipo assim, eu chame meu filho, por favor, para brincar, mas eu fico aqui, tipo assim, caso ele seja agressivo, eu vou ficar aqui do lado. Ela fez isso. Ela foi de casa em casa, na rua, e falou isso lá, que ela ia ficar do lado da criança, que não ia deixar, mas ela queria que ele brincasse, que ele interagisse. Só que o menino não interage, gente. Nossa, o menino não interage, ele interage muito pouco. Ai. Pois é. Bom, Tainá, deixa ela contar um pouco, Andressa, a gente volta a falar disso aí, tá bom? Porque eu acho que atravessa, né? O tema da Tainá vai atravessar essa fala aí. Vamos lá, Tainá. Eu fiz um slide, né, para ficar mais fácil. Aí, meu filho é deficiente. E agora? O que eu faço? Aí você pode ir mudando para nós aí, porque eu não sei compartilhar. Já passei aqui. Aí, como a família reage, né, a essa questão quando o filho é deficiente. Aí eu peguei alguns exemplos, né, alguns tópicos. Do momento em que nasce uma criança com deficiência e essa é trazida para casa, o clima emocional da família se transforma. Grande parte da reação inicial a esta notícia será determinada pelo tipo de informação fornecida, a forma como ela é apresentada e a atitude da pessoa que faz a comunicação. Estes aspectos citados serão bastante relevantes, podendo determinar a aceitação desta criança no núcleo familiar. É pouco adequada a atitude dos pais em tentar disfarçar os fatos a fim de amenizar o choque dos familiares, principalmente em relação às crianças que conhecem tão bem a psicologia dos pais e sentem quando estão sendo enganadas. Todos os pais que aguardam o nascimento de um filho idealizam essa criança que está por vir ao mundo, seja nos aspectos físicos ou comportamentais deste novo ser. Nos primeiros dias após o nascimento da criança, é importante que os pais possam conciliar a imagem do bebê que formaram no período da gravidez, bebê idealizado, com as impressões que elas passam a ter deste bebê real, no caso de casais que venham a ter uma criança com qualquer deficiência. Este momento é muito mais difícil. Assim, alguns mecanismos de defesa surgem no psiquismo destes pais e são manifestos em comportamentos. Aí essa questão da família eu achei legal, que foi que a Virginia falou na outra aula, né? Do luto que sofre, porque você idealiza uma criança perfeita, né? Você quer para o filho tudo que você não teve para você, e quando você descobre que ele vai ter alguma deficiência, acaba todo, você frustra, né? Porque acaba todo aquele sonho, aquela idealização. Aí você tem que se reconstruir novamente, né? Para você se adaptar ao novo filho que vem. Aí tem alguns aspectos, né? Que é a negação. Pais negam a importância do problema. Após a alta da maternidade, médicos encaminham para avaliação
em centro de reabilitação e os pais não realizam tal coisa. Que entra no que a Andresa acabou de falar. Mas é isso que eu ia falar, assim, a paciente da Andresa até hoje não saiu da negação, porque nós temos 8 anos, né, disso, e aí eu fiquei um pouco impressionada, né, com esse tempo aí, muito, muito longo. Pouco, eu acho que um assunto vai entrar no outro. Com certeza. Pode mudar. Uhum. Aí vem a projeção, né? Pais projetam a culpa sentida por eles próprios em pessoas próximas. Geralmente nos profissionais envolvidos com a criança, em alguns casos colocam a culpa no próprio cônjuge. Eu não sei se você viu, tem estatística disso, de casais que se divorciam. Oi? Oi. Falou aqui. Alguma coisa? Não, Sabri. Aconteceu também. Mas tem um outro caso aqui que a psicóloga estava falando lá, essa coisa da projeção, né? O marido da mulher falou assim, olha, não, ele não estava aceitando que o menino não é esses casos, tá? É outro. Que o menino que tinha autismo e falou que ele não tinha como ele fazer um filho com aquele problema. Tipo assim, o filho era dela. O problema veio da família dela, porque o dele não era. Entende? E estava com risco de separar, não sei o que. Ela não comentou muito sobre o caso, não. Só para ilustrar. Sim, isso acontece muito. Eu atendi um caso na clínica quando eu estava fazendo estágio. Tipo assim, ele é imperativo. Aí ele é muito agitado e tal. Aí no primeiro atendimento, né, da anamnese, eu conversei com os pais. Eu fiquei impressionada. Tipo assim, o pai que veio porque ele era responsável mais pelo filho e acabou que a mãe veio junto. Eu falei assim, vem os dois. Gente, mais um falava assim, ele é ansioso, mas a família dela é assim. Não, ele é estressado, mas é porque a família dele é estressada. Não, aí tipo assim, o tempo inteiro que eles ficaram comigo na sala, os 50 minutos, foi um brigando com o outro, apontando, não, a culpa do menino ser assim é sua. Não, mas eles eram casados ou eles eram separados? Não, eles eram casados, mas o tempo inteiro jogava a culpa no outro. E tipo assim, pro pai, o filho não tinha nada. Eu fazia anamnese perguntando, ele tem tique, né? Ele tem isso. Não, ele não tem, não. A mãe tem sim. Aí eu perguntei do parto, como que foi o parto? Foi tranquilo? Aí o pai, foi demais. Aí a mãe, ué, mas eu que sei se o parto foi. Aí foi dramática demais, foi tranquilo, sua gravidez toda foi ótima. Aí mentira, eu passei mal desde o dia que eu descobri que estava grávida, o parto foi horrível, não sei o quê. Mas os dois se apontavam tanto que eu fiquei assim, gente, realmente, eu não participei da última aula, mas tem que ter um treinamento de pais, tem que orientar, porque, tipo assim, o tanto que um culpava o outro, assim, na minha frente, eu fiquei perdida. A culpa é dele, né? E o menino tinha hiperatividade. Eu imagino tanto. Pensa se fosse um transtorno pior. Isso que eu ia falar, tipo assim, uma deficiência física, uma coisa mais vista. Aí que um ia detonar o outro mesmo. Nossa, às vezes não ia resistir, né? Essa relação. Na época eles eram casados, hoje eu já não sei, né? Que foi no ano passado. E qual a idade da criança? Ele tinha, acho que 9, se eu não me engano, mas eu gostava da conta desse menino. Hã? E eles tinham outros filhos, não? Não, ele era filho único. E o menino dormia com o pai, Virgínia, com 9 anos. Como assim? Na mesma cama do pai. E da mãe? Não, só com o pai. O pai dormia no quarto do menino. E a mãe sozinha no quarto deles. Porque eles estavam separados? Porque o menino tinha medo de escuro, porque o menino queria o pai dele o tempo inteiro. Aí o pai ia dormir com o filho. Deixava a mãe sozinha e dormia com o filho. Que disfuncional, né? Nossa, eu fiquei... Quando eu fiz meu estágio, eu fiquei meio desorientada, viu? Porque, nossa, esse casal me deixou louca no dia. Eu falei, Jesus Cristo. Mas não interviu nada nesse...
quem podia ter dado um jeito de intervir, né, nesse Mas, casal, de alguma maneira, né? Mas como foi anamnese na época, né? Então foi uma introdução Ah, mesmo. você só fez um estágio, né? Quando eu fiz na faculdade, na clínica. Entendi. Mas assim, só para abrir parênteses, né? Para essa então, questão do daí para pior. Né? se você quiser mudar também. Tá. Vem depois a rejeição. Pais afastam-se do bebê não porque não se preocupem, mas porque é doloroso demais preocupar-se tão profundamente e sentir-se ao mesmo tempo tão completamente impotentes. Os filhos cujos pais apresentam esse comportamento de rejeição podem desenvolver sentimentos que interfiram em seu comportamento, tais como ansiedade, tensão, sentimentos de inferioridade, autoconceito negativo, insegurança, falta de confiança em si e falta de iniciativa. Como se diz, tem que ter um papel de homem e de mulher na vida da pessoa, né? Se ela se afasta, ele não tem um suporte, né? Uma referência. Proteção. Geralmente, é notado esse tipo de comportamento nas mães. Ela não permite que o filho sofra o mínimo de frustração, que é importante para o seu desenvolvimento. Dessa forma, ela deixa de lado sua vida e passa a dirigir toda a sua atenção a esse filho. Frequentemente, essa mulher passa dificuldades no seu relacionamento conjugal e com os outros filhos. Ela não se sente digna de ter um momento para si. Não consegue uma descarga adequada para as suas tensões e seu conflito aumenta. A criança que a mãe manifesta esse tipo de conduta pode desenvolver comportamentos como possessividade e egocentrismo, baixa tolerância à frustração, revolta ou apatia. É comum observarmos nesses pais sentimentos naturais de medo, dor, desapontamento, culpa, vergonha, frustrações e uma sensação geral de incapacidade e impotência. Todos esses sentimentos são naturais, pois são raros os seres humanos que poderiam aceitar de imediato um filho portador de uma deficiência. É tipo Acho curioso esse negócio, assim. É curioso, como é que é? Pois são raros os seres humanos que poderiam aceitar de imediato um filho portador de deficiência. Achei pesado, né? Não sei de onde você tirou esse texto, mas eu achei. Você fala por aceitar isso, né? Quase ninguém aceita isso? Sim, como se... Ninguém só serve se for assim, o filho assim, se for assado, né? Se não for, não serve. É engraçado. Eu tenho uma amiga, né? Ela também adora os grupos do Facebook e ela é igual a Andresa, ela também faz um punhado. E aí ela tem um grupo de mãe que se chama Confraria, tem mais de 5.000 mães. E aí uma coisa que ela estava contando assim, olha, todos os filhos são adotados, você adota todas as crianças, né? Porque até o filho que é da gente mesmo, que é típico, ele é adotado, porque a gente quer que ele tenha um sonho, quer que faça uma faculdade, ele faz outra, quer que ele faça um trem, ele faz outro. Como se um filho nosso que fosse teoricamente perfeito fisicamente não fosse nos desapontar de alguma forma, né? Então, todo filho é adotado, independente de como ele é, assim, a aceitação, ela é difícil de todos eles, né? É difícil escutar isso. Às vezes um filho que não tenha deficiência te frustra mais do que um que tenha. Talvez. Né? Aí, agora vamos ver o lado. A pessoa com deficiência. No que se refere à personalidade, não existe um tipo ou tipos que definam os indivíduos com deficiência. O único ponto em comum entre as pessoas com deficiência é a própria limitação, ou seja, todos apresentam um déficit que os discrimina da população normal, entre aspas, né? A deficiência física ou sensorial será vivenciada de formas diversas, de acordo com a estrutura de personalidade de cada um. Assim, alguns encaram a deficiência como um desafio a ser superado com novas formas de adaptação, busca de outros referenciais.
Outros mostram reações negativas de acomodação à situação, com momentos depressivos e de angústia. De uma forma geral, a deficiência significa limites de ação e expansão pessoais e, consequentemente, pode acabar por segregar o indivíduo do convívio social, afastando-os das oportunidades normais de realização pessoal, profissional, social, afetiva, etc. Pode passar. A pessoa com deficiência tem as mesmas necessidades de qualquer outro indivíduo. Ele necessita ser amado, valorizado e sentir-se participante do grupo familiar e social. Incentivado, pode tornar-se um adulto integral e produtivo. Eu achei muito bonitinha essa figura. É, bonitinha mesmo. É. Você quer que lê os negócios ou não precisa? É da turma da Mônica, né? Rami, amigo de muletas, mas que não deixa de brincar. André, menino autista que ensina a turminha a conviver bem com as diferenças. Dorinha, garota cega que reconhece o amigo pela voz e pelo cheiro. É inteligente e meiga. Tati, a coleguinha simpática da turma com síndrome de Down. Lucas, garoto cadeirante, amante dos esportes, principalmente de basquete. Eu achei assim que mostrou que mesmo com as limitações, cada um tem uma coisa especial, né? Dentro de Com si. certeza, né? Saber olhar isso, né? Que eu acho que é importantíssimo. Olhar do lado bom das coisas, né? Eu vou compartilhar um vídeo aqui da minha tia, né, Thor? É isso que eu ia falar, assim, como é que eu chamo? Virgínia, no final de semana, ela só chorava. Eu não sabia o que eu ia fazer. Ela só chorava. Chorou muito esse final de semana, sabe? Gente, aí eu falei, noite cai lágrima. Ela já tinha tomado banho, ela já tinha comido e ela chorava. Aí minha sogra, o que foi, Tica? Minha sogra chama ela de Tica. Aí não respondia, né? Só chorava, mas assim, um choro doído, sabe? Aí, nesse dia, eu mandei pra minha sogra. Falei com ela assim, se você conseguir tirar uma foto. Aí ela tem, hoje ela tá tão boazinha, minha filha, que até deixou filmar. Falei, então tá, então manda a foto aí. É no dia que ela quer. No dia que ela quer tirar a foto, ela deixa. No dia que ela não quer também. Aí, tá vendo? Igual você me perguntou né? A característica dela é síndrome de Down. Você não acha? Sim. Você falou que ela tem humor mais deprimido. Né? Ela é toda né, gente? Vaidosa. Ela tem questões hormonais, gente. Talvez ela é a fase também, né? Tem que olhar isso aí, né? Porque ficar chorando. Também. Eu não entendi, André. O que você falou? Eu acho assim, nós mulheres temos as variações de humor também, né? Com as hormônios e tal. Sim. Então, assim, eu não sei se tem que ser investigado, sabe, isso, porque, como a Tainá falou que ela sempre para baixo, sempre está chorando. Você não acha isso muito estranho, assim, viver chorando assim? Tem que, igual você falou, né? Se coincidir com a mesma data do mês, né? Suponhamos que é pré-menstrual. Uma semana antes da menstruação, começa. Então pode ser disso, né? Dá para poder investigar isso. Eles podem fazer mesmo lá fazer o ciclo, né, para ela. Isso, para ver se pode ser isso. Mas eu acho que ela não. Mas eu acho que ela não tem, tipo assim, do nada ela chora, do nada ela tá rindo, sabe? Ela tem muita variação de humor. Assim, pois mas é isso que eu tô falando, que não é normal, entendeu? Ela xinga, ela tá rindo, aí ela chora, ela ri. Cada hora tá de um jeito. Mas não é porque ela tem síndrome de Down, né? Que acho que não tem que ser tratado, né, gente? Vamos pensar. Esse humor é interessante estabilizar, até para ela ter uma melhor qualidade de vida. Sabe? Até para facilitar muito também o cuidado. Então, é possível, tem medicamentos super modernos e tem, enfim, técnicas mesmo para ajudar. Que ajudam, né? E esse aí é o... Sabe? E esse síndrome de Down, normalmente, assim, eu não conheço muito, mas, assim,
o que a gente vê é que eles têm um humor mais elevado. Eu nunca vi alguém falar assim que o humor é mais para baixo, assim, depressivo. Eu não sei se é uma regra, não. Não sei também, acho muito interessante, mas tá bom. Mas ela é bonitinha, né? Super. Eu perguntei minha sogra falou que ela tá com 52 anos. Esse bebê é quem? Esse bebê chama Lorenzo. Ele é aqui da minha cidade, igual eu estava comentando com a Virgínia. A mãe dele fez um Instagram para ele, chama Cromossomo do Amor, para mostrar, né, as dificuldades, alegrias com o bebê com síndrome de Down. Aí eu vi uma postagem dela fazendo fisioterapia numa clínica aqui com ele, eu peguei e falei assim, vou tentar uma entrevista com ela. Aí ela topou. Eu fiz algumas perguntas, pedi ela um vídeo, mas ela falou que não queria filmar, mas que podia usar a foto dele, né, para vocês verem e tal. Aí ela foi me responder algumas perguntas, aí eu mandei a fotinha para vocês verem. Eu também achei ele uma gracinha. Ele é lindo, esse cabeleira. Não, e lisinho, né, Virgínia? Aham. Ele é muito fofinho também, nossa. Gente, uma delícia, uma delícia. E aí a gente estava aqui, Andressa, porque a mãe é super novinha. E aí ela teve um filho com síndrome de Down, né? A gente estava discutindo essa questão diagnóstica, assim, né? Porque geralmente mães mais velhas têm maior risco de ter síndrome de Down, né? Você quer falar um pouco, então, Tainá, da Eu vou entrevista? eu vou ler a entrevista que aí dá, né, para conhecer melhor. Tá. Uhum. Você quer que mostre aqui? Não, eu consigo ler aqui do celular. Uhum. Tá, Ju. Aí eu fiz algumas perguntas e ela respondeu, né, de acordo com a questão dela. Pergunta ela assim: o que passou pela sua cabeça depois da descoberta da síndrome de Down de seu filho? Aí ela foi e falou: quando fiz a ultrassom transnucal, não foi relatado que ele tinha a síndrome de Down. Então, assim que ele nasceu, fomos para o quarto e ele não queria mamar, pois a glicemia dele estava baixa. Então, ele foi levado para neonatal do hospital. Então, daí, já fiquei desesperada. E os médicos começaram a investigar o motivo. E viram características de um bebê com síndrome de Down. Mas até então, não me falaram nada. Foram conversar comigo só no outro dia. Então, eles me disseram que o meu filho tinha uma grande possibilidade de ter síndrome de Down, por causa da sua característica, como os dedinhos dos pés mais abertos, o ser um pouco hipotônico, nariz pequenininho, orelhas mais baixas, etc. Mas que era preciso fazer um exame chamado cariotipo para confirmação. E esse exame demorava de 15 a 20 Boa dias noite. para ficar pronto. Boa noite. Boa Só um noite. minutinho. Olá. Olá. Pode continuar? Pode. Mas a minha reação no momento foi de choro e desespero, me perguntando o porquê da síndrome de Down. Até a psicóloga vir conversar comigo e me explicar realmente o que era a síndrome de Down, porque até então eu não sabia exatamente o que era realmente. E ela me fez a seguinte pergunta: e agora? Como vai ser? Minha resposta foi a seguinte: vai ser normal. Vou amar e cuidar como eu amo e cuido da minha outra filha. Então, meu filho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me melhorou como ser humano. Aí eu fiz assim, ai, que lindo, né? Aí eu fiz a segunda pergunta. Como você lida com o preconceito? Aí ela respondeu assim, graças a Deus, nunca sofremos preconceito. Não sei qual seria a minha reação, mas não deixaria ninguém ofender os meus filhos, até porque ele é uma criança como uma outra qualquer. Aí a terceira pergunta. Que conselho você pode dar a alguma mãe que passa hoje pelo que você passou? O meu conselho é: a reação pode não ser uma das melhores na hora da descoberta da síndrome de Down, mas depois você só vai ter alegria em sua vida. É amor em dobro. Alegria em triplo. As crianças com síndrome de Down são crianças normais, como qualquer outra. Nós, mães, que temos que saber lidar com a pressa, porque tudo é no tempo deles. A quarta pergunta. Com quantos anos você engravidou? A gestação foi planejada? Me engravidei com 18 anos da minha filha Alice, que hoje tem 2 anos.
Me engravidei do Lorenzo, que hoje tem 8 meses, com 20 anos. Nenhuma das gravidezes foi planejada, mas foram recebidas com muito amor. A quinta pergunta. Quando você passou a aceitar que seu filho nasceu com síndrome de Down? Acho que a gente não tem que aceitar, porque filho é filho, independente do que ele tiver. Mas fiquei mais tranquila assim que a psicóloga conversou comigo e me explicou o que era síndrome de Down. Terminou. Fiz essas 5 perguntas para ela. Você não perguntou não. do pai, né? Não, eu perguntei mais sobre ela mesma. Entendi. E a Mas pelo participação que ela dele no Instagram? isso que eu ia falar. Pelo que ela posta, sabe? Ela sempre posta foto dos 4. Ela sempre posta coisas assim que envolve muito, sabe? Depois, se quiser, eu até mando o link aqui. É Se cromossomo do tiver amor? curiosidade. Tiver curiosidade em olhar. Cromossomo do amor, não, né? Deixa eu tentar pegar o link aqui. Aí eu acho mais fácil. Porque ele é aberto. Aí vocês vão conseguir Como é que ele seguir. chama? Miguel, cromossomo do amor? Não, né? Lorenzo. Vou copiar aqui e vou colar no grupo. Peraí. Nós estamos falando da revelação diagnóstica, Carla. Eu coloquei no grupo o link. Dá pra só entrar que dá pra... Virgínia. Tem uma foto dele muito bonitinha. Virgínia. Oi. Eu tenho uma amiga que tem um filho, sabe? Que tem Down. Eu conversei com ela um tempo atrás. Ela é daqui de Belo Horizonte. Ela está em Portugal agora. Ela é fisioterapeuta e agora ela está fazendo, acho que mestrado lá. E ela, quando ela soube, a Adriana já está mais velha também. Ela deve ter uns 45 anos por aí. E o menino dela tem, acho que 6 anos. 6 ou 7. E ela falou que ficou muito surpresa, porque ela também já tinha uma outra filha, né? E assim, ficou muito surpresa, porque a gente espera um bebê, né? Mas aí veio, e aí assim, ela se engajou tanto na causa, gente, que eu fico vendo assim, sabe? Assim, aconteceu comigo, acontece com várias mães. Das duas, uma, né? Ou ela realmente se engaja, vai procurar informação e vira ativista, ou então ela meio que nega mesmo, enfim, né? É meio que Dois extremos, extremos, né? dois extremos, e assim, e aí, com o tempo, a Adriana, ela começou muito também engajada, com associação, criando coisas e fazendo movimento e tal, e aí chegou um momento também que ela meio que estacionou, assim, sabe? Parece que aí ela foi vendo que é mais difícil, sabe? A gente realmente, o ativismo, ele é para essa área, né, a gente precisa muito de políticas públicas, a gente precisa de atravessar muitas coisas, e aí, assim, você tem que ter mulheres e mães e pais para te ajudar, para dar força, porque às vezes, sabe, assim, você passa por caminhos solitários, né? Então, chega uma hora que você perde a força. Se você não tiver de uma rede, um suporte, você não dá conta. E você acaba ficando, aí a gente volta para dentro, sabe? Então, assim, você faz o seu trabalho só em casa. Ela queria muito transformar as pessoas como eu quis também transformar, ainda quero. Então, assim, eu reverti o meu movimento em uma outra coisa que não é diferente, sabe? Assim, eu tenho um movimento com mães ainda, mas, sabe, assim, como eu não estava... antigamente eu falava muito de TDAH, hoje já não falo tanto, sabe? Hoje eu falo de outras coisas, eu falo de mãe, de maternidade, e, enfim... E eu percebo esses extremos. Aí, quando a gente faz essa leitura que a Tainá fez da mulher falando, é legal, sabe, assim, da gente ver uma pessoa tão jovem, né, aceitando, cara, uma realidade que não é simples. Não, e deixa eu só um comentário, assim, a maternidade atravessa a mulher, né? Não tem jeito. E traz uma série de prejuízos mesmos, né? Prejuízo que eu digo em termos produtivo, né? Se a gente for pensar em termos capitalistas, né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, não tem jeito de a gente pensar de outro jeito, né? Não existe outra sociedade. E aí, quando você traz isso, que o seu ativismo agora ficou materno,
e não propriamente de um transtorno específico, eu entendo. E eu entendo, assim, também que, olha, uma criança com transtorno, se a mãe já tinha um prejuízo propriamente dito no desenvolvimento da criança, né? Esse prejuízo ainda fica maior para essa mãe, né? Nesse sentido. Porque a mãe, que a maioria das vezes assume parte desse cuidado. Então, eu acho interessante a gente olhar para os transtornos da criança, como você disse, para a gente criar políticas públicas, né? Para a gente atravessar por esse momento. Mas também eu penso que, como você falou, é importante também a gente olhar para essa mãe. Né? Essa mãe, para ela tentar não se perder, né, Carla? Né, Andressa? Porque a gente fica realmente assim, igual o meu caso é super simples, né? Porque o transtorno é nada perto do que tem aí. E então, assim, a minha filha também, ela já superou, assim, ela tem total noção do que é o transtorno dela, então ela já amadureceu também, então facilita muito o meu trabalho. Mesmo que agora tenha adolescência, já vem outras coisas, né? Porque eu acho que já é outro momento, mas eu precisei amadurecer junto com a minha filha, sabe? Para atravessar isso e chegar nesse momento que eu tô agora. E aí tem mães que não dão conta. E aí o negócio retarda tanto o progresso e o sucesso dos filhos, e elas não dão conta disso. Então a gente tem que realmente abraçar essas mães e falar com essas mães sobre isso, com cuidado, com manejo, enfim. E não destacando a doença do filho, sabe? A gente tem que falar da maternidade com carinho, sabe? Da mulher. Por isso que eu estou assim, muito voltada para isso. E eu tentei agora, recente, fazer esse grupo Quem Cuida, porque eu vi que realmente, assim, gente, o mundo... Eu vi a quantidade de gente que tem problemas em casa, que tem filhos especiais nesse trazido, gente. Não tem noção. Eu não sabia do quanto que tinha, porque não é notificado, assim, não é publicado, né? Então, assim, a gente vai conversando com... Eu já sabia porque eu tenho uma realidade, então eu conheço algumas pessoas dentro da minha realidade, né? Do TDAH e pessoas que têm... Mas, assim, o autismo é muito grande aqui. Essa semana eu estive com o médico da minha filha, conversei com ele, ele reforçou para mim, está muito assustado com os casos. E a gente precisa pensar junto, sabe? Não dá para pensar sozinha. E aí, mas eu acho que é o acolhimento da mãe, da família, nem a mãe só, a família mesmo, sabe? O acolhimento da família. Que não existe política pública para isso. Não tem. Não tem terapia para pai, não tem terapia para mãe. Tem uma psicóloga só que atende hoje no posto. Ela não atende esse tipo de grupo. Assim, eu acho que deveria ter um grupo específico só para isso. Eles não dão conta. E aí a gente tem que pensar junto. Como fazer para resolver isso, sabe? Porque transborda. Uma hora vai transbordar. Eu tenho certeza. Pelo o que eu ouvi de casos e o próprio médico psiquiatra muito preocupado, crescente, assim, falou que já trabalhou em várias cidades, mas aqui ele está muito assustado com o número de autistas, tá, gente? Não é Down, nem nada. Autista. Então, assim, eu não sei o número. Tem crescido muito, né? Diz que tem muito. E eu não sei mesmo, assim, números, onde estão essas mães. A gente não vê nada. Então, eu tô tentando, de alguma forma, é aquilo, né? Revertir meu ativismo em uma outra coisa, mas não deixa de ser, né? Mesma coisa. Teoricamente, é quase a mesma coisa. Mas é só isso. Nossa, não é fácil, né? Assim, e eu acho que é isso, né? Principalmente mães que a gente tem que apoiar nesse cuidado. Bom, deixa eu falar então só de alguma proposta de intervenção, mais uma vez, do trabalho do psicólogo, tá, gente? Não vou me delongar muito. Esse é o nosso último módulo, né? E mais uma vez ele retoma essa intervenção, né? Como é que a gente intervém? E aí ele vai dizer como é que o psicólogo pode trabalhar na escola com educação especial. E dos papéis do psicólogo, pensando nisso, é trabalhar na elaboração de um currículo
de ensino, né? O que é currículo? Na educação, aí a Carla deve saber muito mais do que eu, né? Que a gente tem vários currículos educativos, né? Que esse currículo está no plano pedagógico da escola e é lá que está descrito o que a criança vai aprender. O currículo educativo, então, representa a composição dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social. Ele é proposto pelo trabalho pedagógico nas escolas. Então, a gente tem um currículo formal, né? Que é o que precisa estar ensinado na escola, e o currículo informal, que parte da interação do coletivo, né? Que não está no plano currículo pedagógico, mas as crianças acabam aprendendo. E aí a gente precisa pensar num currículo para ensinar nesses meninos que vão para a escola. Por exemplo, esse menino que fica no corredor, né? Que a Carla, que a Andressa contou para a gente. Em termos de currículo formal, não é um aprendizado que está ocorrendo, mas e o informal? Né? Ele está no corredor, ele está vivenciando o quê? Ele está vivendo o quê? Então, nós precisamos levar isso em consideração também, né? Bom, e aí, uma das propostas que nós temos é um currículo funcional natural. O que é isso? A gente precisa identificar quais as habilidades essenciais dessa criança para a participação dela em vários ambientes integrados. Eu estou fazendo aula de inglês, gente, com uma moça que morou no Canadá por 1 ano. E aí ela estava contando para nós, para mim, né? E contou para meu marido também, que lá no Canadá eles tratam o deficiente, o louco, né? De uma maneira muito diferente que nós temos aqui. Nós tivemos uma prática de encarceramento, né, muito grande, e a gente acha que tratamento é esse tipo de encarceramento. Então, o que a gente quer é atirar. Então, por isso que a gente tem uma luta antimanicomial e tudo. Lá no Canadá, se você exclui um menino desse da convivência, se você exclui o doente mental dessa convivência, isso os pais podem ser até presos, né? Pelo cárcere privado. E aí a gente tem que deixá-los livre, em contato, e ele vai fazer aquilo que ele tiver interesse. Então, é muito... Hã? Eles ficam livres, assim, tem Não entendi. Não tem nada. Não tem um trabalho específico de... Não tem segregação, entendeu? Você não retira ele para algum lugar para fazer nada. Não é isso. Tá. A proposta do trabalho não é essa. Assim, ele tem que aprender a lidar funcionalmente sozinho. Então, ele pega ônibus, ele faz as coisas todas. Não. Entendeu? A gente não imagina isso, né? Fiquei pensando aqui, mas Não, isso tem muito com cultura mesmo, né, gente? Sim. Não, a cultura lá, ela é muito interessante, que é o que a Areta estava me contando, uma amiga minha, que com 10, 12 anos, os meninos aprendem a como cuidar do irmão mais novo, por exemplo. Você aprende a fazer tarefa de casa, orçamento doméstico, você aprende na escola. Não, show de bola. Entendeu? E aí, esse currículo funcional natural, né, que seria como que você desenvolveria essas habilidades para se virar sozinho. Entendeu? E aí, esse menino que tem 8 anos, que a mãe tá lá batendo a cabeça que não acredita no diagnóstico dele, tá perdendo tempo, porque ele devia estar aprendendo a pegar ônibus, ele devia estar aprendendo para ir no banco, que talvez ele não aprenda a ler, ele não vire engenheiro, entendeu? Porque ele não vai dar conta cognitiva, mas ele tem que saber se virar sozinho, entendeu? Isso que é currículo natural, né? Então, assim, o que com 8 anos ele precisa estar sabendo fazer? E aí nós vamos trabalhar isso. E é isso, gente, sem frufru, sem, né, fantasiar, né? Então, essa moça, a tia da Tainá, ela foi bastante infantilizada, né? Por exemplo, com 40 anos, o que ela deveria estar sabendo fazer? Se virar sozinha. Pois é, aqui a minha prima, eu já estive na Bélgica uma época, na época que eu fui, o filho da minha prima era criança, sabe? Assim, tinha uns 5, 6 anos. E o Francisco era assim, pensa no menino assim, super inteligente, mas ele era hiperativo. E aí eu falei, olha, e na época eu nem estudava, né? Tô falando de, gente, antes de eu casar. Isso então tem 2004, sei lá. E aí eu falei, esse menino tem alguma coisa. Ele era um menino diferente, sabe?
ela ficava com o menino na fila da escola, porque ele não deixava ninguém em paz. Bem imperativo mesmo, bem clássico. E aí passou um tempo depois, eu falei, olha, aí eu vim embora e tal, ela falou, olha, o Fico é autista. Ele Uhum. recebeu o diagnóstico de autista. E eu não consigo entender esse diagnóstico até hoje, porque o menino vai para balada, curte todas, namora, até, sei lá, fazendo o quê? Até droga, acho que estava usando um dia desse. E aí, assim, e eles classificaram o menino como autista. Eu não sei se tem a ver com... Porque, assim, eu entendo que tem um manual, né, gente? Que é mundial, né? A Sim, classificação. mas, por exemplo, a gente tem que entender, porque o autismo não necessariamente, eu não sei que prejuízo que você está esperando que ele tenha, porque às vezes ele tem um prejuízo de teoria da mente, entendeu? Então ele pode. Eu tenho um amigo casado, tem 2 filhas e é autista, entendeu? Porque ele tem prejuízo leve em teoria da mente. Ele não consegue perceber emoção, ele tem dificuldade muito sutil, entendeu? Que é aquele síndrome de Asperger, que a gente acha que era só um menino inteligente que tem gostos peculiares. Não, esse menino pode ser autista, entendeu? É um autismo que é leve em termos de prejuízo funcional. Mas ele é autista e hiperativo. Sim, pode acontecer. Mas só que eles tratam ele como autista. E aí, assim, eu sei que tem empenho do governo, tem uma série de coisas que eles participaram na época, mas o menino já estava com o quê? Uns 11 anos, 10, 11 anos já, sabe? Quando teve esse estado. Então, assim, passou muito tempo depois. E, enfim, teve muitos prejuízos. A vida dela toda foi ter problema com esse menino, porque também tem outras questões também familiares, sabe? De pai Com dele. certeza, né? Ô, Ai, quem gente, deve... só um comentário aqui, importante. Aqui, Virgínia, esse aí que você falou sobre o currículo é super legal, e é isso mesmo. A gente tem vários currículos que se trabalha-se lá na PAI, se trabalha-se lá no Mas centro não do devia CAE. trabalhar na PAI, né? Devia trabalhar na escola. Por isso que eu tô... E lá no CAE tem vários métodos. Só que uma coisa super legal que eu acho lá é isso que você falou aí. É aquele que eu te falei, que é o projeto lá que faz com que os pais entendam que o aluno precisa de ter uma autonomia, né? Que eu falei com você que é o autodefensor, lembra? Que eu te contei? Então, o autodefensor, o tempo todo, a gente trabalha essa questão aí da autonomia, dele aprender as coisas, aprender a pegar ônibus, aprender a fazer tudo, hein? Para ele ter uma vida sócio-independente. Exatamente. E outra coisa também, antes do Covid, foi a última reunião com os pais que nós tivemos, a gente teve uns relatos super legais, que outro dia, lembra que eu comentei com vocês também? Eu até falei com você que a gente dá tarefas para o pai fazer junto com as crianças, tipo, fazer uma cartolina das atividades diárias. Lembra que eu contei isso para vocês? Sim. Então, aí a gente teve um relato surpreendente de um pai que falou assim que o menino, depois que ele começou a participar do grupo de pais, ele começou a entender mais sobre esse perfil e começou a fazer as atividades junto com o menino, que o menino teve uma outra evolução. Que o menino assim, deixou de ter aquela consciência da família dele de o coitadinho para ser envolvido. E uma coisa também super interessante que ele falou lá, eu não esqueço disso, eu até arrepio quando eu lembro disso, que o pai, assim, emocionado, falou: gente, vocês acreditam que gente da minha própria família começou a aceitar ele mais, convidar a gente para participar de eventos da família, porque falava comigo assim, que ele estava mais humano. Olha que horror, Virgínia. Não é que o menino estava mais humano, é porque o menino começou a aprender regra de socialização, né? De mobilização social. O pai falava assim, gente, minha irmã não gostava que a gente ia na casa dela, que falava que incomodava os vizinhos. Que isso? É muito triste, né? Eu acho que é muito triste. Aí o pai relata, chorando, contando isso pra gente. Eu achei que foi muito emocionante. Muito mesmo. Gente, não é fácil, né? Então, deixa eu acabar de contar para vocês sobre esse currículo funciona, mas é muito legal essa partilha de experiência, né? E você vê que isso é funcional para o pai, como é bom ele ter essa possibilidade de transitar por esses espaços, né?
Bom, então como é que a gente organiza esse currículo funcional natural? Primeiro, a gente precisa avaliar o suporte, né, que esse aluno precisa. O que esse aluno precisa de suporte, né, para ele ter autonomia, né? Então, elaborar um currículo na perspectiva funcional natural a partir daquilo que ele precisa, a gente precisa desenvolver. E uma das escalas que tem é uma escala CIS. É uma escala que tem que ser comprada. Eu não encontrei ela para mostrar, para mandar para vocês na internet, tá? Essa escala CIS, ela foi traduzida e adaptada, que ela significa que é a escala de intensidade de suporte. A gente também tem inventário Portage, a gente também tem o Denver. Tudo isso, gente, tem o objetivo de avaliar a intensidade de suporte e apoio, ou as habilidades preservadas e comprometidas desse aluno, tá? Bom, então ela aplica o instrumento antes da gente introduzir essas atividades de ensino, né? O que ela pretende responder? O que esse estudante já sabe fazer? O que ele já aprendeu em outros ambientes e com outras pessoas? Quais habilidades ele precisa aprender? Os resultados deverão ser obtidos para nortear a construção personalizada do currículo a ser proposto. Então, Andresa, quando você me fala que tem muita gente em Sarzeto, então a gente precisa de muito profissional, porque a gente vai ter que criar um currículo para cada um dos meninos com cada habilidade que ele tem, né? E aí entra o papel do pai, porque esse currículo precisa ser ensinado para o pai, tá? Para que ele também trabalhe esse currículo funcional natural em casa, né? E como que trabalha, gente? O livro de vocês apresentaram o método ABA, também de novo. Virgínia, né? só uma coisa aqui também. Isso aí que você falou, uma coisa muito importante, porque teve um processo de todo um trabalho com o pai. O pai não chegou lá hoje e começou a tratar o menino diferente, não. Né? Ele teve 2 meses e meio de todo um trabalho intenso para o pai. E também o pai teve que querer ir lá, né? Teve que querer ir na PAI, disponibilizar um tempo dele depois do serviço, cansado, tudo. É o fato do querer, ter um foco na criança, né? Porque muitos pais lá não iam. Nem metade do público da PAI participou do treinamento de pais. Só alguns, infelizmente. Esse que é o problema, porque a gente é envolver a família. E aí, eu acho que a Andressa falou uma coisa importante, como que a gente esbarra, né, nessa questão de como que o pai se enxerga incapaz, defeituoso, né? Porque ela tem um filho dessa maneira. E eu acho que a Tainá também trouxe isso, né? Nessa dificuldade que a gente tem, né? De enxergar esse filho dessa maneira. Bom, então a aba, esse aqui foi um curso que eu dei na Unimed. Eu nem posso ficar mostrando e apresentando esses slides, porque foi eles que diagramaram, foi eles que fizeram. Mas é só para mostrar para vocês que esse material fui eu que produzi, que eu dei um curso de aba lá na Unimed. Eu não vou mostrar tudo, porque eu não posso, eu só peguei uns pedaços para vocês verem, né? Porque a gente precisa identificar, fazer uma análise funcional, verificar as habilidades presentes na criança e descrever um currículo com a proposta das habilidades necessárias para melhorar a qualidade de vida dessa criança. Então, é sempre assim, usando técnicas para instalação de respostas no sujeito. Então, é muito importante a gente fazer isso. E a gente tem um currículo básico. Esse livro aqui, né, um currículo que eu trabalho com paciente autista, ele é um currículo básico para a gente ensinar. A partir daqui, a gente ensina todas as outras habilidades. Então, a gente tem habilidade de atenção, habilidade de imitação, habilidade de linguagem receptiva, de linguagem expressiva, habilidades pré-acadêmicas, né? Tudo isso para a gente desenvolver as habilidades mais superiores, né? Então, é muito importante a gente avaliar esse desenvolvimento da criança para depois a gente começar a treinar aquilo que ela tem, as áreas atrasadas, né? Muito importante. Então, só estou mostrando para vocês algumas das ferramentas que a gente utiliza. Lembrando que a gente tem também aquele canal do YouTube que eu mostrei para vocês, que se vocês estiverem juntos numa escola,
ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Lembrando que a gente ensina habilidades fáceis primeiro, depois as habilidades moderadas e só depois a gente ensina as habilidades difíceis. É importante que a criança se sinta capaz, de que ela se sinta valorizada com o esforço que ela está tendo para se comportar, tá? Então, é muito importante a habilidade de sentar, primeira que a gente ensina, tá? E aí tem alguns itens que a gente mostra para ela, habilidade de imitar, na prática, como é que a gente faz, né? Habilidade de linguagem receptiva, a gente tem passos a seguir. Na habilidade de linguagens expressivas, e aí essas linguagens expressivas eu quero mostrar para vocês aqui. Eu já passei isso para vocês, gente, então por isso que eu estou seguindo mais rápido, sabe? O PECS é um tipo de material adaptado para a gente dar autonomia de linguagem para essa criança. E nem requer um material complexo, gente, presta atenção, é figura, tá? Figura que a criança pode carregar para ajudar na comunicação dela. Virginia, nessas crianças aí, a gente pode aplicar o BPA? Não, porque o BPA, ela é uma habilidade muito complexa. Essa criança aqui, você tem que fazer um rastreio mais básico, é um inventário, tá? O BPA a gente só utiliza para quando eu for fazer por exemplo, eu tenho que descobrir o que ela tem. Quando eu já tenho o diagnóstico, eu não tenho mais que descobrir o que ela tem. Eu tenho que verificar, assim, o que ela dá conta e o que ela não dá conta, o que ela sabe e o que ela não sabe, o que ela precisa aprender, entendeu? Ah, tá. Então, entendi. Então, na verdade, nem o BPA, nem aquele STRUP eu posso aplicar nessa criança aí, porque eu não tenho detalhamento, né? Não é nem que você não tem detalhamento. Por que a gente aplica um teste de atenção? É para verificar se essa criança tem algum prejuízo de atenção. Quando eu estou utilizando para uma criança que tem autismo, ela tem outras, o prejuízo dela é maior. Então, para que eu vou avaliar esse construto se ela tem prejuízos que eu preciso trabalhar anteriores, entende? Provavelmente ela vai dar prejuízo nisso, não porque ela tem déficit de atenção, porque ela tem algum problema na atenção. Ela vai dar prejuízo nisso porque ela tem problema de se engajar na tarefa com você. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Gente, isso aqui é uma tábua de comunicação do PECS, tá? A criança fica com um livrinho e que ela pega aqui e vai colando aquilo que ela quer. É uma maneira dela se comunicar, tá? O método que a gente tem é o método TEACH. O método TEACH também vai aumentando a independência da criança, né? Então, ela tem uma série de comportamentos que ela vai adquirindo e a criança vai se desenvolvendo praticamente sozinha. A gente organiza um ambiente para a criança se comportar, tá? E aí tem uma organização física do ambiente para a criança se organize e saiba o que vai fazer. A gente coloca cronograma para ela realizar tarefas. A gente cria uma sistematização do trabalho e é uma estrutura que ela vai fazendo sozinha e vai tendo autonomia, tá? Então, é muito interessante, gente. Mas tudo isso daqui, qual que é o problema deles? A gente precisa de ter uma intervenção precoce. Quanto antes a gente começar a intervir na criança, mais ela se desenvolve. Não quer dizer que a tia da Tainá não vai ter um bom desenvolvimento. Vai. Mas agora a gente tem outra funcionalidade para ela. Não é a mesma que uma criança pequena. Porque uma criança pequena, se a gente começar a intervir, ela vai ter muito mais autonomia do que a tia da Tainá. Que vai demorar muito para ela desenvolver qualquer habilidade, porque já está tarde, né? Não quer dizer que ela não aprende, não, ela aprende, mas é mais difícil. Bom, então, olha só, essas habilidades do Denver, do ABA, a gente precisa começar dos 12 aos 60 meses, tá? Para começar a desenvolver. Então, é muito importante que a gente verifique o currículo, o que ela tem que aprender, né?
para a gente fazer isso. Bom, e como que a gente trabalha? Por exemplo, trabalhar linguagem expressiva usando o método Denver. A gente sugere que durante brincadeiras, por exemplo, bolinha de sabão, língua de sogra, a criança deve fazer a tentativa de atenção conjunta para compartilhar afeto através do contato ocular com seu educador, alternando olhar, sorriso, 3 vezes a 10 minutos. Então, a gente brinca, a gente sorri, a gente tem contato visual, a gente faz tudo isso ao mesmo tempo. E isso é difícil para uma criança pequena que tem transtorno atípico do desenvolvimento, tá? Pô! Gente, tô no sono horroroso, credo. Então, qual que é a proposta do nosso trabalho, gente? É a gente, enquanto psicólogo, ajudar a equipe escolar a desenvolver um currículo naturalístico a partir das demandas que esse menino, que esse sujeito apresenta, tá? Quanto antes a gente começar, melhor, porque melhor ele se desenvolve. Falei rapidinho, porque eu não posso ficar apresentando esse material, porque ele é um curso que já está disponibilizado, né? Quis trazer para vocês, por quê? Porque é isso que vocês vão fazer. Mas é claro, gente, que cada um tem uma perspectiva teórica que tem mais interesse. Eu estou apresentando para vocês aquilo que a gente tem comprovação científica, que é possível desenvolver a partir daqui. E é o que o curso, que a apostila de vocês apresenta, tá? Por isso que eu quis apresentar para vocês aqui. Bom, mas ficou claro, gente? Ótimo, claríssimo. Claríssimo. Uhum. Adorei esse negócio da tabuleira de colocar figuras, porque o que Você eu não sabe, não conheço, conhece isso, não? o que eu conheço, que a gente tem, ele tem figuras, mas ele não coloca, não. Ele só aponta com o dedo. A cartilha já está pronta e ele só aponta com o dedo assim Pois o que está é. acontecendo. Mas isso não é adequado. É bom a gente construir com esse sujeito, entendeu? Uhum. A gente precisa construir com ele isso, essa estratégia. Por quê? Porque eu não posso colocar qualquer símbolo arbitrário do banheiro, não, Carla. A gente coloca a foto do banheiro que ele usa. Entendeu? Por exemplo, eu quero ensinar para ele pedir para ir no banheiro. Então, o que eu faço? Eu pego o banheiro que ele usa e utilizo as fotografias do banheiro que ele usa. Entendeu como? Entendi. A gente utiliza a partir da vivência que ele já tem, sabe? Para ser mais... nossa, é muito, muito interessante. É legal demais. E aqui, uma coisa também que acontece lá, mas eu entendi no seu processo aí que é uma coisa incompleta, tipo assim, a mesma imagem que tem na cartilha dele, tem na porta do banheiro. Eu acho que é meio assim, é meio associação, né? Isso, na verdade a gente chama de emparelhamento. Emparelhamento. Isso. Entendeu? Esse emparelhamento é uma estratégia da terapia, do cognitivo comportamental para a gente ensinar essas habilidades. Entendeu? Entendi, legal demais. E a outra coisa também que eu vejo muito lá é que tudo que tem na cartilha dele está espalhado pela PAI inteira, né? Uhum. Está espalhado assim, até quando, por exemplo, assim, e o mais legal que o chão é todo demarcado. Então, também, ele sabe que a sala dele é só na faixa azul. Então, ele só caminha na faixa azul. Né? Uhum. Que legal! Então, assim, eu vejo isso lá, eu acho isso muito interessante, assim, e eles não tem esse negócio, assim, que eu fico observando lá, de perder, não, Virginia, tudo é demarcado, então, assim... E ele faz sozinho as coisas. Ah? E ele faz sozinho as coisas. Porque eles têm essa política de trabalhar com que ele, né, simplesmente se trabalhe, né? Uhum. Aqui, lógico que os meninos que têm uma cognição, assim, né?
que dê, porque tem uns lá que é muito comprometido que não funciona, né? Dessas coisas. Mas é isso que eu tô te dizendo. É tudo treino, Carla. E quanto mais cedo a gente começar a treinar, mais cedo ele se desenvolve, entende? É isso que a gente precisa entender. Todo mundo se desenvolve. É claro que alguns é mais rápido. Quanto antes a gente começar, mais rápido a gente se desenvolve, né? Então é por isso que a gente. Hã? Entendi, Virgínia. Então, isso é muito interessante, assim. Interessante demais, eu adorei esse negócio. Bom, que bom, né? Eu acho que se tivéssemos em sala de aula, eu ia pedir para a gente construir tábua de comunicações alternativas para a gente fazer, que essa era a minha proposta inicial quando eu conversei com vocês, né? A gente que seria super legal. E a gente ia produzir, até você falou assim, vocês vão produzir para mim. Olha, seria ótimo, a gente ia aprender e você ia utilizar, né? Pois é. Mas infelizmente, né, menina, a gente não. Como é que fala? A gente não teve aula. Nós não tivemos aula, né? Hã? Você acha que vai voltar em agosto? Tá todo mundo me perguntando isso, gente. Eu acredito que sim. Mas porque tá uma pressão danada, sabe? Para que as coisas aconteçam. Entendeu? Mas é isso, né, gente? Até o dia de amanhã. Oi? É complicado. Até o dia de amanhã. Isso, sabe? Mas eu sinto que vai voltar. Porque existe uma pressão para isso. Se depender do Estado, o Estado falou que vai voltar. Não, sim, tá todo mundo falando, tá uma pressão, entendeu? Puxado. Vai voltar, gente. Como que vai ser isso, a gente não sabe, vamos ver. Nós começar a morrer, gente. Mas eu falo que assim, esse período mesmo que a gente foi assim, eu acho que foi, pelo menos para mim, foi de extremamente produtivo, assim, pelo menos para mim. É tipo assim, eu pude vivenciar e ver o que eu mesmo faço. Então, assim, eu achei que foi super legal. Foi tipo interação. Uhum. Gente, alguém entrou aqui? Eu tava errado. Não sei. Não, tô ficando doida. Bom, então, assim, como diz Carla, a gente fez o que foi possível, né? Mas, como diz, se desse para a gente ter feito essas atividades práticas, a gente ter feito material, seria melhor. Mas, como disse, a gente fez o que deu para fazer, né? Gente, isso vai ter Nossa, eu nem sei se vai ser possível calcular a qualidade do ensino, enfim, eu não sei. Sabe, Por que assim, você fala? é porque, assim, eu falo até pelas crianças, sabe? Que a gente pensa, Uhum. como é que a gente faz uma avaliação? Aqui a gente está tranquilo, porque a gente tem três pessoas, entende? Eu sei porque a gente vê outras dificuldades que as pessoas estão tendo e tudo, é muito difícil. E acho que tem muito professor aí surtando também, viu? Porque é puxado, assim, eu não queria ser professora uma hora dessa, de verdade. Não, aqui a gente responde mensagem de aluno o dia inteirinho. Livre, ó. Dia inteiro, Não, Virgínia, é pouco, né? Sabe? O dia Deus me livre. inteirinho. Credo, Deus me livre. Dia inteiro é pouco, eles acham que a gente tá por conta. Não, eles acham, não, eles têm certeza disso. Aqui, aluno me liga. Gente, vocês têm noção do meu desespero de aluno me ligar? Não, é sério? Professora, é porque eu tô querendo fechar o AVA e a minha bolinha não tá completa, porque a senhora não olhou Presta atenção. Juro pra vocês, eu tava dirigindo, tava em Sarzedo, um aluno me ligou, tá? Porque a bolinha do AVA dele não estava fechada. Eu juro por Deus, pelas minhas filhas. Aqui, pelo amor de Deus, né? Isso não é aquele aluno que apresentou trabalho para você excelente, né? Jesus, que não pegou nenhum artigo. Não, ainda tem isso ainda, Carla. Ainda tem isso, né? Ai, que me irrita. Gente, eu tô assim, eu não tô desgastada, não. Eu tô o pó. O pó. É muito difícil.
É muito difícil para os professores, gente. A gente tem Não, que. Tem que... e assim, e aquele negócio, a gente pode, né, ser mandado embora, que eu não sei o quê, porque não sabe se vai ter aula, se vai ter disciplina. Tem hora que você fala assim, parece que é até bom, porque tá tão cansativo, se me mandar embora, tá tudo bem, Pois sabe? é surreal, assim, o nível de exigência e também a situação, gente. Não é uma coisa para qualquer pessoa, não. Tem que ser Virgínia, super. a sua coordenadora te cobra, porque a minha fica me cobrando várias coisas, eu tenho que ficar fazendo coisas para ela direto. A de Betinha é mais tranquila, né? Juro por Deus. É a mais tranquila, mas não é fácil, não, tá? Tá sendo gravado, Carla. Não se esqueça, né? Não posso produzir provas contra mim. Abafa, esqueci. Nossa. Ô, meninas, então eu vou disponibilizar, eu vou terminar mais cedo, porque assim, eu tô o pó da rabiola, eu tenho que fazer 4 questões para vocês fazerem prova, tá? Todo o conteúdo da apostila, nós conversamos. O que eu podia fazer mais, que eu acho que seria perfeito? A gente criar tábuas de comunicação alternativa, que era o currículo naturalístico, sabe? Isso era atividade prática que nós poderíamos fazer. Que aí a Andresa poderia utilizar lá né, nos campos, Tainá, Carla. A gente não consegue fazer isso. Não é um material que vocês encontram fácil. Por isso que eu queria produzir isso com vocês, tá? Eu posso propor depois, quando a gente estiver ao vivo, um workshop no fim de semana para vocês participarem e produzir comigo. Isso aí eu posso prometer para vocês, sabe? Vamos fazer, vai ser ótimo. Sim, e quando eu for fazer também um grupo de treinamento de pais, se vocês quiserem participar, né, como psicólogas para aprender, também ia ser legal, né? Não, Carla já conhece o material, mas se você quiser ver como é que eu aplico também, pode ser legal. Eu gostaria. Tá, joia. Ô, meninas, no mais, eu vou disponibilizar a prova para vocês com antecedência, tá? Porque eu preciso lançar a nota no outro dia. Então, assim que vocês todas terminarem de me responder, vocês já falam, tá? Eu vou disponibilizar na quinta, já libero para vocês. Aí, sexta, até 23 horas, se vocês conseguirem responder para mim, melhor, tá? Tá ótimo. Tranquilo. Combinado? Ótimo. Do documento. Por isso que eu não posso não disponibilizar. Eu preciso ter prova que vocês fizeram, entendeu? Entendi. Tá bom? Tá bom. Fechado. Gente, muito, muito obrigada, tá? Por esse semestre. Vocês foram ótimos e tornaram a minha sexta-feira muito mais leve. Que querida. Virgínia, foi um prazer. Muito obrigada. Eu espero te encontrar nos próximos semestres. Também. Obrigada mesmo. Ao vivo, de preferência, né, Carla? Foi um prazer. Desculpa, né? Qualquer coisa, porque o grupo é pequeno, mas a gente às vezes atrapalha. Fala não, muito. de maneira nenhuma, foi bom demais, tá? Fiquem com Deus, gente. Beijo, meninas. Boa noite. Meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.